Maravilhosa, todo mundo que está aqui conosco hoje na organização do evento, trazendo essa pauta, que é uma pauta super importante, né? A gente, hoje, tanto nos negócios como na nossa vida pessoal, comunicação é a base de tudo, né? Então, a gente trouxe esse conteúdo com essa pegada, assim, que é uma contribuição tanto para os nossos negócios, né, na forma da gente se comunicar, na forma da gente ter o entendimento do cliente e da mesma forma na nossa vida pessoal, na comunicação, nas nossas relações com os filhos, com os maridos. Então, queria agradecer a presença de todos, e em especial da minha mãe hoje, que veio participar aqui. É pra gente se comunicar melhor, tá, mãe? Vamos prestar atenção. Então, muito obrigada, que seja uma noite bem agradável. Obrigada, Patrícia. Então tá, né? Vamos lá para o nosso momento especial da noite. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco minha colega de trabalho lá do Vale do Taquari. Aqui eu conheço há muitos anos e admiro demais a carreira dela. Cheguei a acompanhar, né, a Aline, e é incrível que a cada ano ela melhora. É incrível, vocês vão ver isso de pertinho. Aline Silva, por favor. Vou chamar também aqui para o palco, que eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa muito especial. Obrigada. Essa aqui é a craque. Ela está todos os dias no ar. Vocês não têm noção que é essa mulher. Seguem ela, por favor, Aline Silva. Aí vocês vão ver de que eu estou falando. E aí eu tive a felicidade de conhecer aqui na praia uma pessoa que é natural e que tem uma história incrível, porque ela tem muito orgulho dessa história, de ter saído de Capão da Canoa e hoje a sede de trabalho, principalmente, fica aí no Rio de Janeiro, São Paulo. E ele é um diretor de TV, teatro e cinema e vai compartilhar conosco diversas dicas sobre a comunicação e expressão no meio digital. Então vamos receber também o Oscar Zinelli, por favor, sigam aí no Instagram para acompanhar o trabalho dele, porque hoje eles só vão conseguir dar uma palhinha, né? Vocês têm um lado melhor, tá bom assim? Eu tenho que ser a direita e a esquerda. Como é que funciona isso na comunicação? Tem um lado? Não? Quem sabe faz ao vivo, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, de volta na terrinha. Estou com frio hoje, né? Estamos acostumados com esse vento, frio litoral. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer uma troca muito boa, muito bonita. E eu espero que seja proveitosa para todos. Eu sempre aprendo, né? Espero também poder contribuir com algum conhecimento. Obrigada. Ricardo aí é o nosso operador hoje e também é corretor e colega, né? De muitos que estão aí com a gente também no dia de hoje. Bom, então assim, gente, estou aí com prazer e assim, ó, vou dizer para vocês, né? O meu joelhinho, né, tá tremendo. Já pensou? Uma pessoa que é sempre bastidores e hoje está aqui entrevistando duas figuras assim que são, né, espertas, tem uma expertise gigante em comunicação. Então eu espero que do início ao fim desse momento eu melhore, tá? A comunicação, depois vocês me avaliem, por favor. Josi, também te desejar uma boa noite, agradecer a oportunidade de estar aqui, conhecendo tantas pessoas, fazendo conexões, reencontrando algumas pessoas lá da região. Um privilégio trabalhar contigo em alguns projetos lá ao longo de todos esses anos. Vamos ocultar quantos anos? E estar aqui hoje, parabéns pela iniciativa. Eu contava para alguém antes nos bastidores que durante o ano dos projetos que transitamos juntas, a Josi já falava com muito carinho de todo esse projeto que aconteceria aqui no litoral. Então estou muito feliz de ver o êxito de todo o teu esforço, de todo o teu trabalho e das conexões que tu fez no litoral. Parabéns, Josi. Obrigada, Aline. Obrigada, ela me aguentou, né? Porque a gente desenvolve projetos lá e alguns eu tinha que deixar um pouco de lado, né? E acaba de repente sobrecarregando ela. Agradeço, né? Porque parceria é isso também, né? Muito bom. Aline, então para o pessoal te conhecer, eu te conheço muito bem, né? E por isso tenho o maior orgulho, né, de estar aqui ao teu lado. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória profissional, aonde tu nasceu, da onde tu vens,
Então conta um pouquinho para o pessoal aí qual é a tua trajetória até tu chegar nesse meio da comunicação. Muito bem, eu sou uma menina do interior, nascida numa cidade, uma pequena cidade, uma charmosa, que se chama Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari, a cidade da Elevada, fica a 100 quilômetros de Porto Alegre. Então é uma cidade cortada pela BR, que tem a facilidade de nos levar a Lajeado, que é um polo regional de desenvolvimento importantíssimo para o estado, mas é uma cidade de interior. Eu sou professora de formação, estudei em colégio interno, eu sou pedagoga, e a comunicação, ela existiu justamente nesse meio acadêmico, quando eu participo de concursos de comunicação, concursos de oratória, represento o país em vários concursos, lá ainda na época de estudante, então já faz um tempo. E aí, nesse roteiro, nessa rotina de cumprir agendas de entrevista nas rádios locais, e o Vale do Taquari tem a cultura muito forte da informação, de fontes confiáveis, lá nós temos o Grupo Independente, que é onde eu atuo desde então, que é um grupo que une mais de 4 emissoras, o digital muito forte, tem 75 anos, completará no dia 1º de abril 75 anos de história. E eu tive a sorte de um desses roteiros de cumprir entrevistas ainda enquanto estudante, ser descoberta pela Rádio Independente, de já sair de lá enquanto estudante, já com um convite para atuar na casa. E assim eu começo a minha atuação, mas nunca deixei o meu estudo voltado para a educação, porque eu gostaria, enquanto estudante, de transformar o mundo através da educação. E eu entendi que a comunicação poderia me ajudar a fazer isso, uma vez que só na Editoria Mulher, que é a editoria, uma das editorias que hoje, depois de quase 20 anos na casa, eu lidero, e são mais de 600 mulheres entrevistadas, eu entendi que, sim, as pesquisas que sugerem que o segundo, terceiro maior medo do ser humano é falar em público, isso acontece todos os dias. E eu queria muito atuar em sala de aula, então paralelo e simultâneo ao rádio. Hoje eu lidero a Comunica, que é uma empresa especializada nisso, em comunicação simples, eficiente, elegante, em transmitir de fato com leveza, com clareza aquilo que eu desejo. Então hoje eu atuo no rádio, desde aquele dia eu atuo no rádio. Eu lidero 2 editorias muito importantes, que é a Editoria Mulher, que é onde nós trabalhamos juntas, e a Editoria do Clima, então fica de minha responsabilidade, desde as previsões mais gostosas, como essa que a gente tem hoje, aqui no litoral, até mesmo situações muito impactantes, como o Vale do Taquari. O Rio Grande do Sul como um todo, e o Vale do Taquari viveu recentemente, fica de minha responsabilidade desde o alerta, acompanhar toda essa, junto com o Departamento de Jornalismo, toda a forma que nós vamos comunicar situações tão graves quanto as catástrofes que vivemos. E na Comunica, então hoje eu atuo dentro de grandes organizações, aqui a Josi citava a Docília, uma delas, né? Evidenciando essas marcas e compartilhando estratégias de comunicação simples, eficiente e elegante. Maravilhoso. Agora, paralelo a tudo isso, eu sou a mãe do Bento, que talvez seja a coisa mais importante que eu preciso contar aqui, que é um lindo menino de 4 anos. E ela tem na parceria o esposo, né? Que vem aí acompanhar e dar uma cobertura. Eu sempre falo, quando alguém pergunta assim, tem um segredo, eu falo, sim, tem 2 publicitários na vida. Um é a Josi, né? E outro é o Daniel Bortolini. Muito obrigada. Que sorte a tua. Oscar, olha só, e a tua trajetória, o teu caminho, foi parecido, foi diferente? Tu entrou para comunicação assim meio sem querer, ou foi também entendendo que esse era teu caminho? Na verdade, eu costumo dizer que eu não tive escolha. As pessoas que conhecem um pouco da minha história, minha família é circense, né? Eu nasci de artistas de circo, então eu saí do Hospital Conceição em Porto Alegre, eu sou gaúcho de Porto Alegre, e do Hospital Conceição eu fui para o trader do circo. Então, desde que eu me conheço por gente, eu fui moldado toda semana mudando de cidade, fui daquelas crianças que estudavam uma semana em cada escola. Então, realmente eu tive que aprender a me comunicar muito rapidamente por uma questão de sobrevivência, porque quando você é filho de artista de circo e você começa a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar com 4 anos, em picadeiro, né? A gente fazia uma coreografia que eram os palhacinhos, né? Toda a criançada do circo. E o que depois eu fui fazer cama elástica, trapézio, aquela coisa toda, né? Queria me exibir, queria mais aplauso, né? Na jaula do leão nem pensar. Muito ia, porque nós tínhamos o Kimba, que era o leão mais manso do Brasil. Ele era um leão que não era operado, ele tinha as garras e as presas. E uma das atrações era convidar toda a minha turminha de escola para ir ao circo, fazer uma visitação, junto com a professora. Lá armava-se a jaula no picadeiro,
e se soltavam 30, 40 crianças com uma professora dentro da jaula com um leão de 350 quilos solto, né? Por um instante a gente via a alma deles saindo e voltando do corpo, né? Mas depois que eles entendiam que era um gato de 350 quilos, era uma farra, entendeu? A gente nunca teve nenhum problema com o Kimba, né? Que ele fazia os comerciais, inclusive, do imposto de renda. Depois eu comecei a frequentar... Leão do imposto de renda. Lembrei. Lembrou, Daniel? Do Leão do imposto de renda, alguém mais aqui vai se lembrar, vai entregar a idade. Aqui todos somos bons pagadores de impostos, então tá tudo certo. Então o que acontece? Por uma questão de sobrevivência, porque é isso que é engraçado hoje, né? Porque antigamente não tinha internet. Não tinha internet. Nós não usávamos. Então o que acontece? O circo chegava na cidade, tinha que colar os cartazes, fazer aquela passeata com os caminhões, com os animais, com as mulheres, com os artistas todos, com os bichinhos também lá que faziam o Pato Donald, aquela coisa toda, né? Para chamar a atenção do público. Não tinha engajamento digital, então era muito corpo a corpo. Só que as notícias chegavam antes. Então quando eu chegava na escola, porque tem uma lei no Brasil, que é uma lei apoiada numa estrutura cigana, que é obrigada a aceitar pessoas nas escolas, é obrigada a ter vaga para artistas de circo. Você chega numa cidade, o município tem que te absorver, tem que te dar vaga naquela semana. E teus pais na época incentivavam? Sempre estudei, tanto que eu fui fazer minha formação depois fora do Brasil, enfim, tive oportunidade. Mas a questão é a seguinte, que assim como nós tínhamos ali pela minha adolescência já, as meninas, né, a gente que está com 12, 13 anos, a gente quer beijar na boca, né, a gente quer ser famoso, a gente acha que é bonito, né, a gente quer ser galã. As menininhas ficam ali esperando os meninos do circo. Só que os menininhos não são tão felizes com isso também. Então muito apanhei nas escolas quando eu chegava, nem sem saber porque estava apanhando, mas já chegava apanhando na escola. E isso é comunicação. Porque chega uma informação, né, para uma pessoa que tem interesse, por exemplo, não estou falando sobre o masculino ou o feminino, estou falando sobre ter pessoas interessantes querendo se conectar a outras pessoas que têm uma vida diferente, e outros que te percebem, e isso também no meio corporativo e nas nossas profissões. Algumas pessoas que deveriam ser nossas parceiras nos percebem como concorrentes. Ou uma ameaça. Né? E nós somos uma ameaça para essas pessoas. Então, isso é comunicação. Então, de que maneira essa comunicação chega? E, inclusive, isso acontece dentro de casa, nas famílias. A Patrícia brincou agora há pouco, falou, mãe, a gente tem que estar bem, aquela coisa. Mas é isso, é com os filhos, né? A minha filha falou, eu tenho uma filha de 17 anos, a Laura, ela falou assim, meu pai não gosta de criança. Eu falo, não, Laura, eu gosto de criança, eu não gosto de criança mal educada. Ela, ainda bem que eu sou adolescente, né, pai? Eu falei assim, eu odeio adolescente. Ela, ai, ferrou, né, pai? Se você pudesse voltar no tempo, você teria filhos, pai? Eu falei, não queria. Ela, meu pai me odeia. Eu falei, não, eu não te odeio. Só que de repente eu teria escolhido outros caminhos, mas eu nunca teria aberto assim, a minha mão de ter você, né, na minha vida. A Laura faz toda a diferença, assim como o Pedro também, enfim, né? São os meus bebês que... O problema é que cresce, né? Lá no Japão eles tinham que inventar uma pílula para eles não crescerem nunca, né? Mas enfim, fui pro circo. Depois de algum tempo, já na adolescência, os meus pais pararam de trabalhar, porque estavam cansados já, estavam com problema de saúde. Nós ganhamos um terreno do meu avô, aqui em Xangri-Lá. E aí, a primeira coisa que meu pai fez foi procurar escola para mim, aquela coisa toda, primeiro ano. E aí, o que nós vamos fazer? A vida inteira sendo artistas de circo. A minha mãe foi virar zeladora de casas, fazia faxina na casa das pessoas. Meu pai foi trabalhar em obra, virou pedreiro. Então, eu fui na carona, fui trabalhar como servente de pedreiro do meu pai. Aos finais de semana fazia as faxinas com minha mãe, ajudava. E pegava uma bicicleta lá da Rainha do Mar, fazia 10, 12 quilômetros no final de semana, para ser garçom na SAC, que é um clube que tem em Capão da Canoa, né? Então eu digo, trabalhar não é vergonha para ninguém. A pessoa só precisa entender que tipo de posicionamento, que tipo de vida ela quer ter, para ela entender quanto ela precisa ganhar, né? Porque nenhum trabalho é vergonhoso. A questão é saber se aquele trabalho vai dar a vida que você almeja futuramente. Através dessa minha ambição, nunca foi ganância, eu procurei cavar algumas oportunidades. Tive a oportunidade de sair do Brasil, aproveitei muito bem, acredito eu, e já estou residente há quase 15 anos no Rio de Janeiro. Né? Trabalho hoje como diretor de TV e cinema, dirijo grandes nomes. E quando tu se deu conta, Oscar, que pensou assim, o meu caminho é a comunicação, tu fez uma escala dentro da comunicação ou tu teve uma sorte de receber um convite? Como é que foi, né, desse menino da escola que, né, trabalhava de garçom na SAC
e aí caiu dentro de uma Globo, por exemplo, para dirigir um filme, um seriado? Como é que foi que aconteceu essa transição? Algumas pessoas falam assim, teve sorte, né? Eu tenho uma irmã que fala, meu irmão, como é que você consegue fazer essas coisas? Mas eu falo assim, porque se eu tivesse seguido, por exemplo, pelo caminho de cortar gramas e fazer faxinas, tá tudo bem. Mas eu iria me conectar com outras pessoas, conhecer famílias com mais condições financeiras, e de repente eu ia querer fazer faxina na mansão de alguém em Miami, Nova York, na Itália, no sul da Sicília, de repente, né? Agora, como eu fui pro audiovisual, então é lógico que eu vou parar dentro de um teatro, dentro de um cinema, dentro de uma emissora de televisão. É óbvio que não é assim, eu vou lá e bato na porta. Quando tu foste para o exterior, tu foi fazer um curso na área de audiovisual? A primeira vez que eu saí do Brasil foi com uma agência de modelos. Eu falo para os meus alunos, já fui manequim, né, durante muitos anos, isso quando eu era jovem, né? Depois eu voltei para o Brasil, o dinheiro que eu tinha juntado, o que eu fazia? Eu poderia fazer o que os meus amigos faziam, que era comprar um carro bom para ter uma namorada. Eu não sei se acontece isso muito na praia hoje, mas antigamente era assim, tinha que ter um carro bom para pegar a menininha ali, né? E que eu não estou chamando vocês de interesseiras, tá, meninas? Porque depois eu saio daqui a melhor justificar, não é verdade? Tá? Mas é cultural, no Brasil é isso, né? O homem tem que ter um carro. Talvez até porque os homens, e aí Aline, nós que trabalhamos com ativismo feminino, tu não levanta essa pauta que não é a pauta de hoje é comunicação, né? Isso, talvez o homem se sente mais seguro com o carro, não sei, o que é que vem antes? Mas é isso. Ou a galinha? O sexo frágil é o homem, gente, nós somos o sexo frágil. Tá? O que acontece? Depois, aí eu decidi usar esse dinheiro para investir em mim mesmo, ou seja, eu saí do Brasil, fui fazer minha formação nos Estados Unidos, formado em cinema, com pós-graduação, voltei para o Brasil. E aí o que eu vou fazer? No Rio Grande do Sul não tem campo, né? Eu sou da época dos curtas, antigamente tinha os curtas da RBS, não sei se tem ainda, né? Mas antigamente tinha algumas produções, mas não era nada que fosse ascender na carreira, me dar uma grande oportunidade. Então eu falei para os meus pais, vou para São Paulo, fui em São Paulo, já me conectei com o SBT por facilidade, em função da família, porque antigamente, tem muita gente jovem aqui, mas para algumas meninas que eu já vi aqui, que já devem ter uns 28, 29 anos, vocês vão lembrar que antigamente no programa do Silvio Santos tinha um bloco chamado Quanto Vale o Show? Que tinha o Pedro de Lara, a Eu Que Maravilha. Os jurados. Tem 2 ou 3 pessoas assim que vão lembrar. Que os artistas geralmente de circo e faziam uma apresentação e depois o público falava, né, quanto que valia aquele show. Pedro de Lara geralmente era mal-humorado. Aí tinha o Wagner Montes, aquela coisa toda. Então, por frequentar esses programas, inclusive o programa do Bozo com o Luiz Ricardo, eu tinha acesso. Então eu fui fazer a parte de produção de elenco, logo depois virei elenco, já tinha formação cinema, virei elenco, mas eu sempre achei eu digo para as pessoas o seguinte, uma das maiores mentiras que eu já contei para o Brasil inteiro, hoje eu posso falar porque eu já falei sobre isso no Festival de Cinema de Gramado. Uma das maiores mentiras que eu contava para as pessoas era o seguinte, por que você virou diretor, Oscar? Aí eu dizia assim, Aline, eu virei diretor porque como diretor eu consigo ajudar os atores, eu consigo ajudar as pessoas, eu fico atrás da câmera e eu consigo ajudar outros atores. Se eu for somente ator, esse somente não é pejorativo, é porque se eu fazer uma coisa única, que é atuar, eu tenho que pensar mais na minha carreira, sem ajudar tantas outras pessoas. Esse sempre foi o meu discurso, que é um discurso fake. Esse ano eu me livrei desse peso nos ombros, então vou falar para o Brasil inteiro sempre que eu puder. Eu resolvi ir para trás das câmeras porque eu sempre me achei um ator medíocre. Eu sempre achei que eu não tinha uma boa oratória, eu sempre achei que eu não tinha, de repente, beleza para estar na frente de uma câmera, embora o ator não tenha um perfil definido, um padrão estético, né? São perfis realmente, mas me escondendo atrás de alguns traumas e algumas crenças, e isso vem da comunicação também. Transparece, né? Exatamente. Eu acabei optando por me omitir, mas aí você acaba se omitindo de você mesmo, da sua própria vida. Aline, tu acha que na tua experiência dá para aprender a se comunicar melhor ou a pessoa já nasce com esse dom? Eu não acredito em dom, né? Eu acho que uma das primeiras, o Dani poderia até me ajudar, um dos primeiros materiais da Comunica, nós já falávamos sobre isso lá no Vale do Taquari, que nós acreditamos na comunicação e dentro das todas as especializações que eu fiz, que de nada teriam sentido se não fosse atuando na prática e vendo isso, entrevistando pessoas e dentro das organizações. Eu posso ter uma predisposição, tenho facilidade para tocar violão e de repente a Josi não tem. A Josi tem mais facilidade para estacionar entre 2 carros, sabe aquela vaga ajustadíssima? Isso é um fato, inclusive, isso nem é uma suposição. Eu já acho extremamente difícil e eu fico sempre procurando um espaço maior para estacionar.
Então há uma predisposição. Agora é óbvio que se eu ficar treinando, se eu ficar desenvolvendo, se eu observar a Josi, se eu fizer de novo, se eu tentar de novo, eu vou conseguir estacionar a minha caminhonete entre dois carros. E na comunicação não me parece diferente. Então pode ser sim que alguém tenha uma predisposição, que goste mais, que já se sinta mais à vontade, porque já tem autoestima elevada, se olha no espelho, se acha bonito, está confortável dentro do seu corpo, gosta de ouvir a sua voz. É aquela pessoa que olha no espelho e fala, mas gente, hoje eu tô demais. Essa pessoa, ela tem uma predisposição, um conforto maior. Ela lê mais, o vocabulário dela é mais amplo, ela escuta mais as pessoas, ela não se sente constrangida em olhar nos olhos. Então ela tem uma predisposição melhor, mas é possível de desenvolver para todo mundo. Mas passa muito por esse sentir-se bem e esse querer. E encontrar também naquilo que eu sou bom. Nem todos serão bons em todas as partes. Às vezes eu até brinco, fomos para a comunicação, porque talvez matemática não seria o nosso forte, não é mesmo? Então a gente encontra aquilo que é bom e potencializa. Sabe, Josi, que um exercício que eu faço muito é buscar nesses 20 anos de carreira. Então, hoje mediando debates, fazendo coberturas intensas, como da enchente, mas vamos buscar esse material de 20 anos. Com toda certeza, era uma voz não tão madura, era uma voz mais insegura, eventos de palco da mesma forma. Nós trabalhamos em um projeto que nós trabalhamos, ele vai completar 9 anos. Então são 9 anos de palco. Nesses 9 anos, se nós fôssemos buscar lá na auditoria, eu espero a Deus que não tenhamos essa auditoria a mais, com toda certeza há uma evolução. Então é possível de desenvolver para todo mundo. Às vezes a pessoa fala, a aluna me fala que eu não gosto de falar em público. Mas saiu de casa, acordou, é público. Falou com uma pessoa, é público. Está atendendo um, é público. É que nós temos a sensação que o público é uma grande plateia. Um mais um, público. Oscar, então, ouvindo a Aline de que é possível se desenvolver, e tu que achava que não tinha, né, esse dom da comunicação, quando é que te deu o clique? Quando é que caiu a ficha que tu pensou, não, eu também me comunico bem, ou eu também posso me desenvolver? Sabe, Josi, que a questão da comunicação para mim veio por uma expectativa de uma vida melhor e também pela escassez. Porque como é que você vai desenvolver projetos, se conectar a pessoas se você não tem condições financeiras, se você não tem dinheiro? Nem para sair de casa. Aí fica difícil, né? Então, por escassez, até por falta de dinheiro, eu tive que desenvolver uma maior habilidade na minha comunicação para que os meus projetos eles fossem impulsionados pela verba de investidores, que eu não tinha. Hoje é diferente. Hoje a minha produtora mantém os projetos, a gente destaca todos os projetos que a gente tem. Mas antes não era assim. Então, por uma questão de sobrevivência, eu tive que exercitar. Como a Aline bem falou, a gente tem gente que tem talento natural e talento adquirido. Aí precisa treinar, né? E assim é sobretudo. O Oscar fala isso, o Oscar, meu chave do basquete. Ele fala, não tenho mão santa. Eu pratiquei a vida toda. Então é uma questão de prática. Se a pessoa realmente entende, porque comunicação, eu até vou abrir um parênteses aqui, e ninguém precisa concordar comigo quando eu falo, que eu digo o seguinte, eu até vou mais além. Não é só até em função de sair de casa a comunicação, é antes. Porque a gente está dormindo, as nossas redes sociais estão sendo vistas e o nosso público é global. A gente não sabe se é o vizinho somente ou o árabe louco lá também está vendo a gente, né? O árabe, chinês, enfim, gente. Eu tenho gente da Croácia, eu falei, não conheço ninguém na Croácia, quem é que está olhando no meu Instagram? Né? Mas é aquela história, a nossa plateia ela é global. Então a gente está sendo observado, a gente se vende o tempo todo. E assim é com vocês que estão aqui presentes hoje. Porque eu falo no workshop, eu falo sobre isso. Por que é que você escolheu esse sapato específico, esse corte de cabelo, a roupa? A roupa que você veste, tem quanto da sua mãe nessa roupa? Tem quanto da sua avó, do seu pai, que te botava o cabelo pro lado, que você não gostava? Né? A tatuagem que você fez foi para confrontar quem? Ou foi por uma carência, porque ninguém te dava bola no segundo grau? Tudo é comunicação, a gente está se expressando não só pelas palavras, mas pelo corpo, gestual, vestimenta. Então, quando eu falo para as pessoas perguntam assim, diretor, você vai ensinar o que para a gente hoje? Eu falo, eu não vou ensinar nada. Eu vou falar. Se alguma coisa que eu falar fizer sentido para vocês, peguem para vocês e trabalhem a cura. Eu não vou aqui fazer o coach, né? Então eu venho aqui, como eu disse, eu trago as minhas experiências, a minha vivência, e se alguém se identificar com alguma coisa que eu falo, a gente pode debater mais sobre isso, para que a gente mantenha esse ritmo de desenvolvimento pessoal. Né? Então, nas quintas-feiras a gente tem um compromisso de uma entrega técnica. Então eu vou ter que fazer algumas perguntas, porque esse pessoal que está aqui está todo interessado em evoluir.
Então, Aline, a pessoa que não se sente ok, a gente já entendeu que tem aquela pessoa aqui, né? Já nasceu com a predisposição de se comunicar bem. Mas aquela que não se sente tão segura, que, por exemplo, trabalha na área de vendas, né? Seja na corrida. A gente vende o tempo todo, né? Eu sempre penso assim, as pessoas às vezes falam do vendedor, né? Ah, eu não gosto de vendas. Mas de alguma forma, se tu trabalha na corretagem, óbvio, tu está trabalhando com vendas. Mas se tu vai trabalhar como advogado, tu vai ter que vender o teu serviço, tu vai ter que, como médico, vender o teu serviço. Então, de alguma forma, tu está sempre vendendo aquilo que tu está entregando. Então, Aline, o que tu pode aí ajudar essa plateia a evoluir nesse sentido? Tem o que para quem, de que forma? Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. O que eu quero comunicar? O que? O que? O problema é que a gente sai de casa às vezes e por vezes nós até sentimos orgulho em falar: não, hoje eu coloquei a primeira roupa que eu vi pela frente. Foi não. Nunca é. Nunca é a primeira roupa. E se foi a primeira roupa é porque naquele dia eu realmente queria me anular para o mundo. Sabe o dia que eu quero me anular para o mundo? Eu brinco com as minhas alunas, 95% do meu público são mulheres, por conta do rádio eu acabo tendo essa identificação muito forte com o público feminino, então acabo tendo muito mais alunas, né? Dentro das turmas abertas, das turmas amplas, dentro das organizações mais homens. E aí eu brinco com as meninas, eu falo: sabe aquele dia que a gente colocou uma caneta no cabelo? Aquele dia, fala a verdade, gente, não tinha um rabicó? Não tinha uma presilha? Claro que tinha. Uma ligueta bonita, eu não posso falar ligueta, né? Os meus alunos dizem que não pode falar ligueta. Um rabicó, claro que tinha, sempre tem. E se não tem, tem uma loja perto, uma lojinha. Fiquei curiosa, porque não pode falar ligueta? Os meus alunos lá no Vale da Colheita falam que ligueta é do dinheiro. Daí, ligueta não pode. Então, rabicó. Institucionalizamos o rabicó. Então, você vai dizer que não tinha nada para colocar no cabelo? É justo no dia que você quer que o mundo perceba que você está correndo. Você está na correria. Não havia tempo de prender aquele cabelo. Lavar muito menos, passar um gel muito menos, prender com delicadeza muito menos. Então, naquele dia eu coloquei uma caneta. Só para comunicar ao mundo. Não me interrompe, porque eu tenho pressa. Veja que eu não tive nem tempo de arrumar meu cabelo. Coloquei uma caneta. Não deu tempo. Porque rabicózinho aquele tem em todos os lugares. Começa a procurar agora. Tem na bolsa, tem no bolso, tem em todos os lugares. Mas o dia que a gente coloca a caneta tem uma intenção. A intenção é de dizer: gente, não me atrapalha que eu tô com pressa. E é naquele dia que é a oportunidade. Porque o Oscar falou aqui o tempo todo, né? Oportunidades. Foram oportunidades que foram aparecendo e ele estava preparado para elas. Ou se preparando para elas. É naquele dia que a oportunidade aparece. É naquele dia que a gente encontra o ex no mercado. É naquele dia. E por quê? Porque todo mundo tem um ex, né? Eu sempre dou esse exemplo porque todo mundo tem. Mesmo que faça muito tempo, mas todo mundo tem. Ou encontra aquela amiga que tá sempre arrumada. Aquela. Que parece que dorme arrumada. Aquele dia que tu não te arrumou, tu encontra ela. É aquela pessoa, né? A técnica Pitt fala muito sobre isso. Aquela pessoa que tu queria encontrar no elevador para contar do teu projeto, um investidor, é naquele dia da maldita caneta que tu encontra. E por quê? Porque naquele dia tu queria só te esconder, tu queria só comunicar ao mundo que estava correndo. E é por isso que às vezes algumas pessoas têm mais oportunidades, outras não. As oportunidades estão ali para todo mundo. A diferença é que eu acordei, olhei no espelho e perguntei: o quê? O que eu quero comunicar hoje? Eu perguntei para a Josi ontem se tinha alguma orientação sobre o vestir hoje. Perguntei: o que eu quero comunicar hoje para essas pessoas que não me conhecem, mas eu imagino que a Josi esteja me vendendo super bem. O que eu quero comunicar? Para quem? É um público de mais ou menos tantas pessoas, dessa faixa etária, mais mulheres. Ok, entendi. De que forma? Porque se vocês estiverem na sala de aula comigo, vai ser de uma forma. Se amanhã, às 6h30 da manhã, que eu devo entrar com imagem aqui do litoral lá para a Rádio Independente, será de outra forma. Mudando o público, muda a forma. Então, a dica, né? A sugestão, como perguntava a minha Josi antes, o quê? O que eu quero comunicar para o mundo hoje? Para quem? Quais são as pessoas que eu sei que eu vou encontrar e aquelas que eu desejo encontrar? E de que forma? De que forma, se esse cavalo, que no sul a gente fala muito, né? Se esse cavalo passar hoje, de que forma eu quero me apresentar para essa oportunidade? O que, para quem, de que forma? Oscar, e no meio digital? Eu, por exemplo, eu venho de uma geração, né? A gente falou há pouco que a gente não tinha internet. E a gente passou a conviver com isso. E hoje eu vejo as crianças, né, clicando e se expondo, assim, com uma naturalidade incrível no celular.
eu confesso que eu ainda sou resistente, porque eu sou da época que era chamado de exibido quem fazia isso. Então, quais são as dicas, como melhorar a comunicação para trabalhar no digital e vencer essas barreiras, por exemplo, essa que eu tenho, mas outras tantas, né, que podem ser autoestima, enfim, e que vocês conhecem melhor que eu? É porque, na verdade, o que acontece? Eu também, em alguns aspectos, sou bem vanguardista, assim, eu gosto de algumas coisas que vêm do passado, mas é por quê? Porque a gente fica preso às memórias afetivas, é emocional, assim como a comunicação. Eu tenho alunos nos meus cursos e nos workshops que eles não querem ser atores, eles querem poder apresentar um trabalho na faculdade na frente dos colegas, que eles pegam a folha e começa a tremer. Ou a pessoa que fala assim, não, está tudo tranquilo, estou bem tranquilo. Você vai olhar o lábio da pessoa tremendo, assim, a pessoa toda treme, né? Parece um carro velho se batendo. Então a pessoa não está tranquila, está tentando se enganar. Mas isso vem de onde? É por isso que eu criei essa metodologia aí, que eu trabalho com exercícios lúdicos para atores, para trabalhar traumas e crenças limitantes. É isso que eu faço lá em Gramado, no Festival de Cinema. Então o que acontece? Porque de repente lá na segunda série, agora fala segundo ano, né? Na minha época era segunda série, terceira série, enfim. Quando você foi fazer um trabalhinho, quando você foi apresentar um desenho na escola para professor ou para algum coleguinha, ou escrever uma cartinha de amor para a menininha que você gostava, alguém riu. De repente uma menina não quis, de repente a professora riu, de repente o coleguinha mal intencionado, mesmo que sem querer, riu. De repente o parente ou a mãe que falou assim, cala a boca, engole o choro. Ou o pai e a mãe que estão conversando com os adultos falam assim, criança pro quarto, quando o aluno não, somos eternos alunos da vida, né? Quando o adulto conversa, a criança não se mete, a criança não fala, porque eu venho de uma geração que foi criada assim. E não tapa, né? Hoje a gente não pode mais bater em ninguém, né? Antigamente o drone na nossa casa era a Havaiana voadora, né? E não tem ninguém traumatizado. Mas a questão é a seguinte, esse tipo de comentário que hoje, se você for conversar com um terapeuta, você descobre que seus pais eram tóxicos, você descobre que você tem uma mãe narcisista, ou um pai narcisista, tudo errado. Entende? Só que você respeita o pai, você respeita a mãe, você tem admiração pelo que eles fizeram por você, você tem amor, você tem gratidão. A gente vive um problema absurdo com a geração nova, e aí a comunicação sim, porque eu não consigo me comunicar com os filhos às vezes, que são adolescentes. Eu tenho que aprender a me comunicar com os meus filhos para pedir para limpar o pátio por causa do cachorro, ou para tirar um prato da mesa. Isso tudo traumatiza, entendeu? Tudo você tem que pedir, é uma obrigação, parece que você está explorando as pessoas. O politicamente correto, obrigatório. E isso está defasando muito a nossa comunicação, que era tão simples, você poder olhar para uma pessoa e falar assim, ó, pega o prato e lava. Pronto, isso não é ofensa. Só que tudo ofende. Né? Então tem alguns grandes pensadores que diziam, né, nós vamos chegar a um momento da nossa história que os imbecis serão tão ovacionados assim, que vai ser proibido a gente pensar sozinho, gente. E a gente está vivendo essa época. Entendeu? Então a questão da comunicação ela é importante, mas a gente precisa identificar lá atrás qual é a raiz. O que dispara esse gatilho? Por que eu não consigo falar um não às vezes? Eu vou fazer 47 anos. Eu acho que eu aprendi a falar não com 45. Ou foi esse ano, no começo do ano 46 já. Dá para aprender a dizer não? Com certeza, eu acho que uma das maiores lições que os pais, que nós temos que aprender o quanto antes, que os pais devem ensinar para os filhos é a falar não. Porque a gente não precisa se mutilar para caber na vida dos outros. A gente não precisa ser o amigo que fala assim, não, decide onde vocês querem que eu vou, tá tudo certo. Eu sou o parceiro da turma, não, lá não estou afim de ir. Porque isso abre uma brecha para qualquer coisa que você não queira fazer. Então, quanto de você está diluindo, você está deixando de levar junto para o próximo passo da sua vida, está abrindo mão para se sentir pertencente a um grupo que de repente amanhã nem estará mais com você. Entendi. Aline, voltando então àquele momento que a gente estava lá no elevador, mas a gente não estava com a caneta no cabelo, a gente já sabia o que queria, e aquele dia eu queria vender uma casa aqui no Gaia, e eu saí determinado, e eu encontro essa pessoa no elevador. Qual é a dica? O que tu orientaria, o que tu aconselharia nesse momento? Eu acho que uma das chaves, uma das cerejas do bolo da comunicação, e como professor eu trabalho muito com isso, porque talvez
seja a rede social, não sabemos a causa, mas estamos aqui para trazer a solução. É ter um amplo vocabulário. É não deixar, me falta a palavra. Pois, gente, em que mundo você vive que lhe falta a palavra? Vocês já perceberam como é agressivo dentro da temática da comunicação assertiva e da comunicação agressiva? Me falta a palavra, não sei como lhe explicar. Vou lhe explicar de forma simples para você entender. Como assim, gente? Comunicação precisa ser simples. É quem está comunicando que precisa ter um amplo vocabulário capaz de adaptar a sua linguagem para qualquer pessoa com qualquer letramento. Obama não disse isso, considerado muitas vezes o maior orador do planeta. Ele disse que o seu discurso, traduzido para qualquer língua ao redor do planeta, analfabetos ou letrados precisariam entender o que ele estava falando. E não é à toa que a linguagem que ele usa é extremamente simples. E aqui eu não estou entrando no mérito do conteúdo, mas de fato qualquer discurso, inclusive um dos discursos mais emocionantes dele, que é a despedida da Casa Branca, é um discurso que qualquer pessoa ao redor do planeta, quando traduzido, consegue entender. Então, encontrei a pessoa no elevador. Vai ser mais fácil se o meu vocabulário for amplo. E não é sobre falar difícil, é extremamente o contrário. É o outro lado do falar difícil. O falar difícil é inacessível. O falar difícil é não fazer escutativa, é não olhar para quem eu estou comunicando, para com quem estou, e entender se essa pessoa está me entendendo. Porque caso ela não esteja, é minha responsabilidade adaptar o meu vocabulário. Não existe vocabulário bom e ruim. Existe vocabulário pequeno e vocabulário amplo. Quanto maior o meu vocabulário, o número de palavras na minha prateleira, mais fácil que ela venha à minha boca nesse momento. Então isso já é lindo, já é magnífico. É aquela pessoa que começa a falar e tu consegue imaginar o que ela fala. E isso, dentro da minha metodologia, é uma das coisas mais bonitas. Todas as vezes que o outro conseguir imaginar aquilo que eu verbalizo, ele jamais vai esquecer. Quando narrava o circo, quando narrava a jaula, quando narrava a ida até a praia de bicicleta, ele usou todas as ferramentas de comunicação para que nós pudéssemos imaginar. A bicicleta dele, na minha mente, era vermelha. Na mente de vocês veio a primeira bicicleta, aquela ruim que todo mundo teve, sabe? Veio a bicicleta, veio a jaula, veio o leão, até mesmo o leão nós imaginamos. Na minha veio uma dobrável azul horripilante. Ó, viu? Dobrava, era moderna. Conseguimos imaginar o que faremos amanhã no café da manhã. Gente, estive ontem num bate-papo lá na Casa Beach e vocês vão narrar o que ouviram, porque conseguiram imaginar. Encontrando o investidor dos nossos sonhos no elevador, amplo vocabulário e fazer ele imaginar aquilo que eu quero, aquilo que eu estou descrevendo, porque sim, se ele imagina o que ouve, ele jamais esquece. Para ter um amplo vocabulário, não adianta dizer o que tem que fazer e não dizer como, né? De nada adiantaria. Para ter um amplo vocabulário, ler. Mas não precisa ler. Não gosto de ler. Gente, também não gosto de ir na academia, estou sendo obrigada pela ciência. Então, assim, se eu não gosto de ler, não quero debruçar sobre inúmeras leituras, mas eu preciso escolher algo para ler. E ler aquilo que não é do meu vocabulário. Por exemplo, li um livro de suspense já em janeiro. Por que não leio suspense, não leio romance? Não faz parte da minha leitura. Mas li porque ali nós teremos vocabulário que não é o meu. Então vai despertando o interesse e a descoberta por outras palavras que não sejam as que eu já tenho no meu vocabulário. Respondi? Conseguiram imaginar? Acho que tu deste uma boa ferramenta, né? Muito obrigada. Me diz uma coisa, será que se a gente ouvir podcast, tu tem essa informação, vale pela leitura do livro? Se for um podcast, claro, né? De uma pessoa qualificada. Se eu verbalizar ele, sim. Pergunte a Daniel. Escutei o podcast. Estou na academia. Como falei para vocês, estou na academia, não é mesmo? Estou na academia, estou caminhando, estou dirigindo, estou ouvindo aquele podcast, estou ouvindo o programa de rádio. Se eu verbalizar para alguém, contar para alguém o que eu ouvi, eu compartilhar essa informação, que aliás isso é maravilhoso, né? Que é o que a gente faz inclusive na rede social em diversos momentos. Mas estamos fazendo lá na rede social e não estamos fazendo com um amigo que está do nosso lado. Quando eu verbalizo, sim, porque se a palavra não sair da minha boca, ela não é minha. Eu escuto uma palavra, lá no Vale do Taquari, a nossa audiência brinca muito com a palavra inenarrável, que eu brinco no rádio. Isso aqui é inenarrável. Então, se eu nunca falar a palavra inenarrável, ela será sempre a palavra de Aline Silva. Mas se ela sair da minha boca, ela é minha. Então, preciso verbalizar. Caso contrário, só ouvir e só ler,
vai ficar na leitura e vai ficar na memória e não sai da minha boca. Então, quando eu gostaria de usar... Não memoriza, não cai no usual. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Eu sei o que aquela palavra significa, eu ouvi, eu achei ela maravilhosa, mas não tenho coragem. Então, eu preciso verbalizar. Oscar, bom, a gente estava falando então, né, desse nosso amigo vendedor que pediu algumas dicas, que ele estava no elevador, enfim, e pensou: olha só, não tenho coragem de falar com esse meu vizinho, mas eu vi que ele me segue lá no Instagram e eu preciso falar desse imóvel aqui no Gaia, dessa casa maravilhosa, e eu preciso fazer isso de uma forma legal, de uma forma... Tem a ver, então, com vencer todas essas crenças que tu fala, ter essa segurança para conseguir passar uma mensagem bacana no digital, ou funciona como no presencial? Tem muita diferença? Tem bastante diferença, porque no digital, eu costumo dizer o seguinte: no teatro, a gente tem as cortinas, que se abrem e fecham. Na TV, no cinema, você tem a voz do diretor, que fala corta, aí você consegue fazer uma edição, corte de cena. No digital, a câmera está ligada o tempo todo. Você coloca ela ali para filmar. Por exemplo, agora nós estamos aqui com um ring light, com tripé, e nós estamos sendo filmados ininterruptamente, certo? E a audiência, o palco é global, porque a gente não sabe de onde as pessoas estão nos assistindo. O desafio não é somente a expressão, é a autodireção. Senão você corre o risco de se tornar só um ídolo algoritmo. Então você tem que se fazer presente. Como a Aline bem disse antes, a questão do preparo é óbvio. Tem aquela história: se você tem 2 horas, 3 horas para derrubar uma árvore, usa 2 horas e meia afiando o machado, porque em 10 minutos você acaba. Tem gente que quer começar a dar porrada no início. Ah não, quando pintar a oportunidade eu me preparo. Não, gente. Porque você vai ser engolido por pessoas que já vêm se preparando uma vida inteira. A oportunidade, a gente não sabe quando ela vai surgir, mas a gente sabe o que a gente pode se preparar, porque quando ela surja, nós estejamos preparados. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira e que faço ainda hoje. Agora, o que eu digo, o que eu posso falar a respeito de dicas, por exemplo, para quem tem dificuldade de falar com o vizinho, que está de repente stalkeando rede social, mas eu não consigo falar, é justamente porque se a pessoa não fez uma imersão e não identificou ainda os traumas que ela tem, que travam essa comunicação, pelo menos que ela pesquise o perfil de pessoa a quem ela tem que se dirigir. Porque às vezes pode ser muito mais fácil, simplesmente se você observar, por exemplo, aqui na praia eu vejo que tem uma febre do beach tênis. Lá no Rio de Janeiro também, a gauchada levou o beach tênis para lá, está sendo um sucesso. Eu sou do voleibol, né, do vôlei de praia. Mas tem a galera do beach tênis. Imagina que o seu vizinho, então, que você é do beach tênis, ou mesmo que não seja, mas você conhece, e o seu vizinho adentrou ali o elevador com a raquete. Depois a Aline vai falar que eu sou safado de novo, que eu estou usando outra técnica, né? Mas é natural, viu, Aline? Eu estou acostumado a narrativa, né? Eu estou acostumado a fazer isso, né? Estou passando, vendo? Estamos agora com a raquete em nossa cabeça. Sim. Então o que acontece? Então, se você observa um objeto, transforma esse objeto nesse elo de ligação entre vocês dois. Porque não aborda falando da venda. Não, você pode, não, jamais. Gente, um dos maiores erros. Aí me corrijam e ninguém precisa concordar comigo, eu só falo sempre. Eu acho que uma das maiores gafes que o vendedor faz é querer vender. As pessoas se preocupam em vender produtos e serviço. Quem sai de casa para achar uma faxineira, vai atrás de uma empresa, de uma faxineira ou indicação. Quem sai de casa para comprar um carro novo, uma casa nova, já sabe o que quer. A pessoa já sabe que saiu de casa para fazer, né? Ela já sabe. Ela saiu com um objetivo já estabelecido. Então as pessoas deveriam se preocupar mais em mostrar a experiência. Ofereçam uma experiência e ofereçam a solução de uma dor, de um problema. Não um produto e um serviço. Tá? Como eu disse, vocês não precisam concordar comigo. Mas mostrar para a pessoa a experiência que é morar na casa X, ou dirigir o carro Y, ou ter o empregado XY, é muito melhor do que oferecer a mão de obra ou o produto. Tá? Então, não vendam. Então, acha ali um elo de ligação. Opa, estou vendo aí. Opa, tudo bem, estou vendo que você está com raquete aí. Sabe que meu filho ou minha filha até gostaria de jogar. Onde você está praticando e tal? Aquela pessoa pode ser uma pessoa extremamente inútil na vida da gente. Ou pode se mostrar uma pessoa totalmente delicada, gostosa que eu digo gostosa de conversar, generosa e de repente carente.
Porque de repente aquela pessoa queria um motivo só para conversar com você e também não tinha coragem, né? Então é aquela história, quando a gente ousa, eu também posso falar sobre isso, porque eu saí, né, da escassez aqui do litoral, porque na época que eu trabalhava em obra não tinha betoneira, era para fazer concretinho. Tinha pelo menos cinema em Capão da Canoa, lá? Não tinha, gente, não tinha. Não tinha nem a Paraguaçu, de Remanso para lá, era tudo não tinha asfalto ainda, né? Mas eu digo o seguinte, ó, ou a gente se posiciona e muda a nossa própria vida, ou a gente vai assistir as pessoas ao nosso redor se transformando em quem nós deveríamos nos tornar. Então eu posso falar, por exemplo, cenicamente falando, é aquela história, né? Ou eu vou ao teatro para assistir o artista e bato palma, ou eu me torno um artista para que me aplaudam, né? Ou vou mais além, viro diretor ainda, para mandar na porra toda. Então é mais ou menos isso, entende? Então tenham coragem. Não é coragem impetuosa de sair sem saber o que está falando, fazendo. Mas experimentem fazer algo diferente, que vocês podem se surpreender e podem entender que é muito mais fácil do que parecia. Então a gente tem aí vários pontos, né, hoje, que é essa questão de se conhecer, né, o autoconhecimento. Depois a gente tem a questão de ter uma riqueza de vocabulário, né, Aline, e arriscar, né, incluir essas palavras que a gente aprende, seja no podcast, seja num vídeo, seja num livro, né, de preferência. Então a gente começa a ter mais coragem para abordar o cliente, óbvio, né, de não abordar de forma tão direta, criar um relacionamento primeiro. Além disso, a gente pode pensar em tom de voz, Aline, o que a gente poderia acrescentar nesse mix que a gente então já abordou o cliente e a gente está lá no meio do discurso. Tem alguma característica para entender se estão sendo entendidos, né, pela pessoa que está ali na nossa conversação? Como é que funciona esse feedback ali instantâneo? Obrigada, Josi. Nós temos aquela regra do 7, 38, 55, né? 7% de tudo que eu entrego aqui hoje, eu não tenho como pegar 20 anos de carreira e entregar nesse bate-papo para vocês o 100% dele. Então eu estou entregando de conteúdo técnico 7%. Não que eu não domine 10% do que eu estou falando, mas 7% ficará para vocês se dentro dos 38% eu tiver um bom tom de voz e 55% de linguagem corporal, que foi o que falávamos lá no começo, né? Se esse corpo aqui comunica segurança daquilo que eu estou fazendo ou insegurança, se ele comunica tranquilidade, se ele comunica espontaneidade ou expansão. Eu acho que uma das coisas que a rede social acaba por encantar, talvez seja isso, nos permitir fazer uma leitura corporal das pessoas e voltar e assistir de novo e se certificar sobre. Então a comunicação tem tudo isso. Quanto ao tom de voz, eu sempre coloco nesses 38% tom de voz e escolha das palavras. Eu sou aquela que volta na escolha das palavras. Porque dentro da temática da escolha das palavras, esses dias eu ouvi de uma líder que foi recentemente promovida a este cargo, e ela me dizia que eu não gosto de dar ordens. Mas não é sobre dar ordens, é sobre comunicar o que você gostaria que fosse feito. Comunicar, fazer acordos e combinados é diferente de dar ordens. Percebe que a palavra já muda? Quando eu falo a condução, Josi, foi muito boa, mas já não é mais boa, já tirei toda a grandeza da Josi. Quando eu uso na verdade como um vício de linguagem, aliás, poderíamos aqui citar uma lista enorme de vícios de linguagem que na internet a gente consegue talvez observar mais, porque volta a assistir aquele conteúdo, mas escolher o tom de voz está 38% da minha comunicação. Tem muitas técnicas, mas a primeira, para fazer amanhã, para colocar em prática amanhã, se eu estiver olhando para com quem eu estou comunicando, se eu estiver ouvindo, eu sei se meu tom de voz está adequado ou não. Eu sei se eu preciso descer esse tom de voz ou não. Eu sei se eu preciso acelerar ou não. Quer ver como as mães são incríveis, não é mesmo? Porque as mães já têm a técnica, elas têm a manha. Elas têm a técnica. Como que a mãe falava quando nós não encontrávamos, e agora é a minha vez de fazer isso, quando nós não encontrávamos algo? Se eu tiver que ir em determinado lugar, ela já falava pausada. Outra safada. Por quê? Porque ela já sabia que assim ela ia chamando a minha atenção para total atenção à informação, porque coisa boa não chegaria na sequência caso eu não encontrasse determinado objeto.
Quando uma criança ou quando uma sala de crianças está alterada, estão alterados, estão brincando, estão gritando, o que a gente faz? Se a gente grita, o que ele faz? Grita. Se nós nos abaixamos, falamos olhando nos olhos das crianças e diminuímos o tom, é magnífico. As crianças vão silenciando. Aliás, isso funciona com adultos também, viu? Na pedagogia, que é a minha formação, a gente fala, são todos crianças. Então apliquem essa técnica com o cônjuge. Fala baixinho. Vai falando. Vai falando. Vai ganhando a razão. Mas como que a gente sabe fazer isso? Nós estamos olhando. Porque se um grita, o outro grita, um acelera, o outro acelera. Tanto é que em palestras a gente usa muito, não é? Se eu percebo que eu estou perdendo aquela plateia, o que eu faço? Começo a falar mais pausado. Porque uma vez que eu diminuir o tom de voz e falar mais pausado, pode que eu esteja por chamar alguém da plateia. E a plateia começa a guardar o celular e me ouvir. Ao contrário do que nós imaginamos que é acelerar e falar alto. Mas como que eu sei tudo isso? Boa parte, claro, a gente estudou muito para isso. Mas existe o que é feeling, existe o que é genuíno. E eu só vou descobrir olhando para as pessoas. Fato é que, aí agora é contigo, na rede social nós não estamos vendo a nossa plateia. Então eu tenho que saber muito bem quem é a minha persona para ter uma chance maior de acertar, porque eu não estou vendo o meu público ali, né? E pegando esse gancho, Aline, pensando na rede social, que eu acho mais desafiador ainda, que a gente sabe que são os primeiros 7 segundos, né, Oscar, que vão prender a pessoa a permanecer mais tempo ali com a gente, nos assistindo. Como é que tu faz essa mágica? Na verdade, hoje já tem algumas empresas que arriscam falar que são 3 segundos, 3,5. O pessoal fala assim, nossa, mas 3 segundos, 5 não é nada. Eu digo, tenta ouvir a tua música favorita no YouTube quando entra o comercial de 3 segundos, que tu não consegue passar. Aqueles 3 segundos tu olha e fala, nossa, perdi metade da minha... 1000 vezes apertando, pular. Não, e às vezes tu clica e entra no anunciante ainda, não quer, tem que voltar. Dá mais trabalho. A questão toda, como a Aline falou, foi o seguinte. É inflexão verbal. Um dos maiores conhecedores da técnica, na minha opinião, é o William Bonner. Tá? Então o que acontece? Porque pessoas cometem crimes porque recebem um comando de uma outra pessoa. E o juiz fala assim, por que você fez isso? Por que você matou o fulano? Não sei, mas ele falou de um jeito tão... As crianças, e a internet também é isso. A gente tem vários acidentes domésticos em função de essas gincanas, essas provas que fazem, né, de entrar no guarda-roupa com spray de inseticida, bom ar, alguma coisa. Tem alguns desafios assim, tem alguns desafios assim. Eles são perigosos mesmo. Ninguém está obrigando, mas a inflexão é o poder, justamente a conduta da persuasão, de como você está seduzindo a pessoa a falar. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo que a gente faz na televisão, no cinema, no digital, imagina que é tudo como se fosse um filme, uma novela, enfim. O que emociona a gente? O que é determinante para emocionar a gente em uma cena? Tirando a questão da performance dos atores, uma grande performance de um ator, de uma atriz, mas o que realmente faz a gente arrepiar em alguns momentos e emociona e faz a gente chorar? Não é a trilha sonora? É a trilha sonora. Então a gente precisa aprender a usar o nosso corpo, tanto com a expansividade, até mesmo com um trejeito mais pudíquico, de repente, mais tímido, que pode seduzir algumas pessoas também, aquele ar de mistério e tudo mais, cabeça um pouquinho cabisbaixo, enfim. Mas o que acontece? Usem a voz como se fosse a trilha sonora do conteúdo que vocês estão passando, porque a comunicação não é para quem fala. O comunicador é só o responsável por passar a informação. A comunicação é para quem está ouvindo. Quem recebe. Porque eu chamo de momento linear emocional. O que é isso? De repente nós temos pessoas aqui que eu venho trazer uma notícia bacana. Mas de repente alguém que veio me ouvir hoje aqui separou do marido, está com uma mãe, um parente doente, perdeu a casa, perdeu um cachorrinho, um pet querido, então está num estado emocional. De repente teve outra pessoa que acabou de comprar uma casa, acabou de ganhar na loteria, acabou de descobrir que está grávida, era o que ela queria, acabou de ser pedido em casamento. O rapaz de repente acabou de fazer uma venda de uma grande casa de 10 milhões, né? Então está em outro momento emocional. Então a informação eu passo ela de forma geral, mas a absorção ela é individual, ela é particular de cada um de vocês. Por isso que existem pessoas que falam assim, nossa, você viu aquele cara falando, que grosso? A pessoa fala, nossa, achei super fofo. Não é? E tem muita questão da energia. Assim como quando a gente chega nos ambientes, geralmente são as mulheres, tá? Eu não vou levantar bandeira, tá? Do feminismo contra o machismo, porque eu não sou machista, não. Cuidado, assim, cuidado. Você chega num lugar com a mulher, e aí você fala assim, nossa, olha, eu vou te apresentar
a Aline e a Josi, fantástica, você tá vendo lá no cantinho, lá aquela loira bonita, de azul. Aí a Aline fala assim, ó, não sei quem é, mas nem quero chegar perto. Meu santo não bateu com dela. A festa acabou agora, vou embora. Nem chegou perto. Aí, em outra situação, você chega lá e fala, Aline, vou te apresentar uma pessoa assim, assado, tá. Aí a Aline, ok, chega lá, apresenta. Daqui meia hora eu digo, eu tenho que ir embora. A Aline fica com o marido dela, ela fala, Aline, você não vai, que a gente tem um outro compromisso? Ela fala, não, tô aqui com a Josi, parece que a gente se conhece há 20 anos, ó. Nem vou pro hotel, vou ficar na casa dela, que já me convidou, meu aniversário do filho e tal. Parece que são amigas há mais de 20 anos. Isso é energia. A gente também vibra. A gente também acaba buscando e atraindo. Não é o que a gente pensa, tá, gente? E não é o que a gente também faz falta. E sim, muitas vezes é o que a gente transborda e acaba não usando a nosso favor. Então, é o seguinte, que as pessoas que têm medo da comunicação são excelentes comunicadores. Eles só não entenderam ainda. E eles começam a atrair. Você pode ver, quem tem medo de falar em público, toda hora se mexe numa enrascada de ter que apresentar alguma coisa em público. É assim aí com o pessoal? Não é? Então é a oportunidade se apresentando para vocês. Uma das nossas expositoras até tem um case que contou ontem, a Lena, que fez esse belíssimo jardim, Office Garden. Ela estava no evento, onde ela também tinha feito um trabalho belíssimo. E o apresentador talvez até já soubesse, né? Mas chamou ela pro palco, né? Ela disse que a hora que ela foi falar, né, as palavras não saíram, né? Então, infelizmente acontece. Mas é o que eu falo, é porque no fundo, o que a gente... É igual o homem quando vai no mercado e aí tem que traz o óleo para casa e a mulher não pediu, mas o homem foi lá e viu que não tinha óleo em casa. Sem a mulher pedir, a gente levou óleo para casa. O que o homem quer? O homem chega, bota o óleo, ele guarda todas as compras. E o óleo ele deixa em cima da mesa. E aí ele fica ali. Fui no mercado, tá? Sem ninguém pedir hoje, não fui no mercado. Que vi que estava comprando algumas coisas. Tem óleo ali, eu comprei o óleo que eu vi que não tinha. O homem quer se transformar no cachorro da casa e, que lindo, que maravilhoso e tal, quer ficar de barriga para cima, aquela coisa toda. Então são oportunidades. Você se identificou? As dicas de relacionamento. E isso tudo é comunicação, gente. Isso tudo é comunicação, tá? Então assim, o que é que vocês querem falar, comunicar para o mundo? A única coisa que eu sempre peço para as pessoas é o seguinte. Minha mãe dizia uma frase, que isso eu nunca vou esquecer, ela dizia assim, eu não imito ninguém, os outros que me imitem. Acho que ela tinha uma baita personalidade. Eu digo tinha porque minha mãe já faleceu faz 21 anos. Então eu digo o seguinte, então eu cresci ouvindo isso. E é admirável, porque hoje a gente vive num mundo que se a pessoa lança uma trend no TikTok, vem minha filha, pai, tem que fazer a dancinha. Não vou fazer dancinha nenhuma. Porque o meu filho quer pintar com bola de roxo. Porque o Ronaldo cortou o cabelo, aquele cabelo que ele cortou, lembra na Copa do Mundo? O Brad Pitt veio para Erechim. O Brad Pitt veio para Erechim, né? Então, ou seja, é tudo muito tendencioso. Isso é uma hipnose coletiva. E não é também diferente do que eu preciso fazer para vender o meu produto, o que a Aline precisa fazer. A gente precisa... Isso aqui dá poder, isso aqui dá posicionamento. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de seduzir uma plateia grande de vender um produto, um serviço. Tá? Mas não é sobre isso. É sobre realmente se eu vou fazer diferença na vida de alguém ou não, porque para mim o que importa é isso. Oscar, conhecendo agora um pouquinho a Aline, né? E conhecendo o trabalho, eu acabei de me entregar, que eu disse né? Eu vi, tá? Vou pular. Não, mas tá tudo bem. O né é persuasivo, não tem problema nenhum usar ele. O problema é quando eu só uso ele. O problema é quando ele rouba a cena. Inclusive, pode ser até uma palavra bonita, aquela palavra que não parece um vício. Mas se eu só falar ela, se só ela sai da minha boca, ela se torna um vício. Então o né é persuasivo. Tá? Como é que a gente se livra disso? Ampliando o vocabulário. Fiquei. Tá aparecendo agora que a minha frase é feita, né? Ampliando o vocabulário. Olha só, então Oscar, eu ia te convidar, agora conhecendo um pouquinho a Aline, a fazer uma pergunta para ela que trabalha com expressão, com comunicação simples e elegante, faz um trabalho de radialismo e jornalismo brilhante lá na nossa cidade. Gostaria que tu pensasse uma pergunta que tu gostaria de fazer a ela. Na verdade, não seria nenhuma pergunta, mas eu queria mais saber de uma curiosidade. Acaba sendo uma pergunta, mas é uma curiosidade, porque eu também tenho essa questão dos alunos, né? Eu falo sobre comunicação e expressão. Mas eu quero saber de você, Aline.
O que você, hoje, dentro do que você faz, até dentro do seu curso, o que você identifica como sendo mais desafiador? Entendeu? O que para você é um desafio grande para você? Uma plateia, um público, os alunos, o que mais, ou até mesmo te irrita? A falta de autoestima, esse não gostar de si, minha testa tá grande, o meu olho é mais caído. Nossa, eu ouço tantas que eu tô prestes a fazer um livro sobre isso, sabe? E essa insegurança, ela cria uma barreira muito grande. Ela tira constância, porque como tudo, como na atividade física, como nas vendas, não tem como dar errado. Tem uma frase de um gestor lá em Lajeado que eu gosto muito e frequentemente eu replico, que é: não tem como dar errado para quem se mantém em movimento, em qualquer negócio. Não tem como dar errado se tu vai fazendo todo dia buscando referência, todo dia melhorando. Mas se eu crio um impeditivo de insegurança, de baixa autoestima, aí fica difícil, porque daí eu volto às minhas crenças. É que o meu vocabulário é assim, por quê? É porque não sei o que, não sei o que. Sempre há uma desculpa. E eu entendo que seja difícil, terceirizar. Eu entendo que seja difícil de passar algumas barreiras. Mas dentro hoje da Comunica, um dos meus maiores desafios é: não, Aline, eu quero aprender, eu estou me sentindo bem, eu estou segura. O que me falta daqui a pouco é colocar no papel um roteiro para vender meu produto ou serviço, é um posicionamento de imagem, de repente é isso. Mas eu quero e eu estou confortável com a imagem que eu estou comunicando. Agora, quando eu não sei se eu quero, é alguém que está me dizendo que eu preciso. Quando eu não gosto da imagem, eu não consigo abrir meu celular, a tela e gravar, aí é um pouquinho mais desafiador. Possível, sempre possível, mas é um pouquinho mais desafiador. Sabe que antes a Josi começou a nosso bate-papo falando: vocês têm algum ângulo? E no Talks, e todos os programas de rádio hoje são todos transmitidos com imagem, né? Tem muitas câmeras para todos os lados, e ainda assim eu brinco, brota um colega do digital aqui com uma câmera, que no passado não era assim, né? Nós fazíamos de fato o rádio solitário, sem essa imagem. E eu brinco muito com os colegas: não tem um ângulo. Não sei qual é o meu melhor, porque eu acho que sou boa de todos. Não só por isso. Mas, você imagina, eu tô te vendo aqui de lado, você tá vendo ele de outro lado, então eu tenho que ter segurança sobre isso, porque se eu ficar me apegando a isso, eu não venho. Se eu não sei o palco que eu vou estar, aonde que eu vou sentar, eu não consigo começar a minha comunicação. Então tem sido, sim, um grande desafio na jornada, que as pessoas se sintam confortáveis naquele corpo, naquela escolha, naquela persona, para comunicar. Porque passado isso, o restante, desenvolver, ampliar vocabulário, desenvolver o roteiro para vender seu produto, para palestrar, enfim, é fácil. A gente senta, desenvolve, treina, grava, assiste, faz de novo, melhora. Mas uma ajudinha para AI, né? Para ajudar ali no roteiro. Deixa eu falar. Nós vamos falar sobre isso? Será que vai dar tempo? Eu vou só largar aqui, ó. Vou só largar aqui e sair correndo sobre a inteligência artificial. Não tem como viver sem ela. Ela é maravilhosa, mas veja bem, aí é contigo também. Adianta termos um roteiro para vender o meu produto e o meu serviço que o ChatGPT me entregou com palavras que eu não uso no meu dia a dia? Aí eu gravo aquilo para rede social e depois o meu cliente não encontra aquelas palavras na minha boca. Nunca. Mas o ChatGPT deu uma palavra bonita. Então, tão polido, tão bonito, mas na hora do ao vivo, né? Uma fala completamente diferente, né? Ele tá me irritando também, o ChatGPT, um pouquinho. Olha só, Aline, então agora eu gostaria que tu devolvesse a pergunta pro Oscar. O Oscar, então, que tem essa experiência, né? Passando aí por diversas emissoras de televisão, né? Diversos palcos de teatro, diversas telas de cinema. E além disso também passando aí, dirigindo, né, muitos artistas aí conhecidos, que ele já me falou tantos nomes que já estiveram ao lado dele. E trabalhando então com a expressão de forma geral, mas hoje trazendo mais aqui a faceta do digital. A minha pergunta é: me ajuda a resolver a minha demanda. Me conta como que eu faço para que essas pessoas estejam mais seguras, com a autoestima resolvida, porque nós, enquanto consumidores de teatro, cinema, novela, nós imaginamos o quê? Que todo ator é extremamente seguro, a autoestima lá em cima. Aí quero também saber se essa percepção é real e como que eu trabalho para desenvolver essa autoestima nas pessoas. Eu digo que é um equívoco, né? Porque
muito introspectivo, inclusive o perfil de quem é ator. Tem um livro que fala do Stanislavski também, que fala sobre a psicologia do ator. E é um livro que a gente estuda bastante. Algumas coisas eu também não concordo tanto, porque os tempos mudam. Mas é sobre isso. Existem atores que gostam do aplauso, que tem o ego. A pessoa que vive do próprio ego, ela é uma carona ela pegou carona na vida dela, carona do ego. Ela não responde a ela mesma, ela responde a um ego. Agora, ter um ego, porque todo ator precisa ter um ego, aliás, não só todo ator, todos nós. Porque se fosse assim, a gente estava todo mundo nu aqui, não usava nem roupa. Entendeu? A questão toda é que você pensa na cor da roupa, no cabelo, até na joia que você está usando. Não importa, no jeito que você pensa, que você... É isso, no jeito que você pensa, porque o pensamento ele molda as suas atitudes também. E ativa toda uma energia dentro do ambiente que você convive. Tá? A questão toda que eu digo é o seguinte: tomara que nós nunca consigamos resolver essa questão da demanda. Porque senão a gente não trabalha mais. Então tomara que as pessoas continuem nos procurando. A questão toda que eu vejo do mundo digital é uma libertinagem que não precisa. Porque não precisa ter eu querer, por exemplo, assim, uma coisa é eu expor a minha opinião, outra coisa é eu impor a minha opinião. Né? Eu exponho a minha opinião. Se isso serve para as pessoas, está tudo certo, a gente consegue dialogar. A partir do momento que eu imponho algo, eu estou cerceando ali o direito, até mesmo o livre-arbítrio das outras pessoas. Eu não quero ser isso. Eu quero que as pessoas me queiram por perto por uma questão de escolha. Não quero ser uma necessidade das pessoas me terem por perto. Então, Aline, você também, a Aline falou antes de mim, safado, esotérico, mas ela realmente é expert. Porque eu digo uma coisa para as pessoas que surpreende, não sei se você vai ficar surpresa agora, mas eu vou confessar. Eu vou fazer 47 anos daqui 2 semanas. Eu nunca li um livro de oratória, nunca assisti um livro ou um vídeo de oratória no YouTube, nunca comprei um curso de oratória na minha vida. Tudo que eu estou fazendo, inclusive aqui agora, é natural. Né? Então, assim, depois eu ainda quero ter um feedback seu depois, né? É empírico, né? Para mim usar uma palavra que eu adoro e que eu não tenho tanta chance de usar. Cabe, viu? Foi muito bem aplicada. Então, o que acontece? A questão toda aqui não é a gente ficar pensando no que está faltando. Porque hoje, a gente vive num mundo que as pessoas têm problema para entregar o básico. A gente, né? Tem pessoas que fazem sucesso na internet ensinando idosos a ligar o celular. Eu falo, mas não é só apertar um botão, gente? Mas alguém pensou que tinha que gravar um vídeo explicando que tinha que apertar o... Simples, né? Então assim, entrega o básico, mas sem esquecer que você é foda. E que você estudou e está naquele lugar que você tem propriedade para falar, para oferecer para quem quer mais. Então vamos atingir o básico. E para as pessoas que buscam mais conteúdo, aí a gente mostra o poder que nós temos através da nossa formação. Porque eu vou na seguinte máxima: eu só vou ajudar quem quer ser ajudado. Porque eu já cansei, eu sou aquariano, né? Então eu quero salvar o mundo, né? Minha casa pode estar pegando fogo, mas eu apago o fogo da casa do vizinho. O aquariano tem aquela coisa do Salvador, né? Mas é isso, gente. Eu aprendi isso. Primeiro, eu só vou ajudar quem quer ser ajudado. O básico a gente entrega para todo mundo, tá tudo certo que não dá trabalho. Agora, para quem quer algo mais, sabe por quê? Porque não é sobre dinheiro. É sobre algo, sobre a única moeda que não tem troca e não tem troco, que é o tempo. O tempo não tem troco, gente. Esse tempo que nós estamos aqui falando, se eu acrescentei algo para vocês, Aline, foi fantástico, né? Se não acrescentou, mas não, se você não aprendeu nada, acabou. Nós envelhecemos mais 1 hora, passou mais 1 hora, que nós não estamos de repente com a nossa família, nós estamos fazendo outra coisa que gostaríamos, porque nós estamos aqui buscando o quê? Conexão, conhecimento. Para quê? Para pensar num futuro que seja melhor, mesmo sem a garantia que nós vamos acordar amanhã. Porque isso também é crença, ninguém Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, que seja um lindo dia de sol maravilhoso. Mas só aquela história, também é uma crença, porque o futuro não tem. Né? Aliás, a gente se dirige ao futuro a cada segundo que passa, a gente viaja no tempo, para frente. Então é sobre isso. A dica que eu dou ali vamos nos preocupar em entregar o básico bem feito e entregar mais informação só quem busca. É porque a gente oferece informação para as pessoas. A gente oferece a informação e oferece a formação. E eu acho que isso é um erro, meu ponto de vista. Eu acho que isso a gente deve oferecer o básico para as pessoas.
quem quer ir além, vão nos procurar. Porque vai chegar até você quem precisa chegar. Porque você precisa ser desafiada. Com todo o conteúdo que você tem, você precisa de um aluno cri-cri, você precisa de uma aluna que tem uma crise de pânico numa imersão, que vai chorar, vai chutar o balde, vai dizer, não mereço estar aqui, eu não consigo, não vou aprender, para que você tenha como exercitar a sua paciência. Às vezes dá vontade de dar um chute na pessoa, mas você vai exercitar a sua paciência, você vai se igualar àquela pessoa, depois você volta ao seu lugar de fala, mas isso serve para que você continue ativo e consiga se desafiar o tempo todo. Eu digo que isso tira a ferrugem do nosso cérebro, né? Tira a ferrugem. Porque pegando o gancho da inteligência artificial, só para finalizar, eu digo o seguinte para as pessoas: não esqueçam que por trás de toda a inteligência artificial existe uma intenção humana. E essa a gente não sabe qual é. Sim, verdade, bem falado. Então, gente, antes da gente agradecer aqui essa aula que a gente teve de comunicação, se alguém aí tem vontade de fazer alguma pergunta, oi Fernanda, aqui que eu não tinha visto ainda que ela tinha chego, pode ir aqui, por favor, eu levo o microfone, ou pode vir aqui até o palco. Então, aproveitem a oportunidade de fazer alguma pergunta ou quererem contar alguma história aí peculiar que aconteceu com vocês, ou pitoresca, né? Para exercitar essas palavras bonitas, né? Não tem vergonha de falar, hein? Oportunidade. Ó. Olha só, vou levar lá para Patrícia, né, minha best classmate. Eu tenho uma pergunta para cada um. Aline, nos dias de hoje, a gente tem que enfrentar as câmeras de qualquer maneira, né? Então, a gente precisa gravar a gente mesma, tu colocaste isso, a gente precisa gravar o imóvel, a gente precisa gravar o produto e a gente acaba tendo uma exposição, né, da nossa pessoa, e parece que isso cada vez tem aumentado. Se o vídeo do Instagram não tem movimento de uma pessoa falando, ele não tem o mesmo engajamento. Então, de que forma tu ajuda os teus parceiros aí que estão contigo, com a tua mentoria, a que eles se posicionem profissionalmente falando nesses materiais de vídeo e de grande exposição? Eu sempre começo, Patrícia, obrigada pela pergunta, considerando o que eu quero comunicar, o que de fato eu quero comunicar. A Josi me mandava uma mensagem esses dias, eu estava no ar, e ela dizia, grava um vídeo pra gente falando que você vai estar aqui, e eu respondia a ela, ela tem esse print meu. E eu dizia assim, na sequência, quando eu sair do programa, nós temos um planejamento de gravar. É um vídeo de 30 e poucos, 40 segundos. Mas eu não posso, naquele momento, no intervalo comercial, por mais que eu faça isso há 20 anos, eu posso abrir a câmera do celular e falar. Mas será que seria a mesma entrega do que eu ter encerrado o programa, me concentrado? Claro que com a prática diária que nós fizemos, o meu roteiro às vezes acaba sendo mental, o que eu quero comunicar, para quem. O meu gancho lá em Lajeado seriam as pessoas que estarão esse final de semana por aqui. Esse seria o meu gancho. Eu não falaria para o público daqui, então ter essa clareza, ainda que seja para um vídeo de 30 segundos. Então eu começo sempre perguntando o que nós queremos comunicar, para quem nós queremos comunicar e de que forma. Eu posso exemplificar pensando na editoria do clima, que a gente chama carinhosamente de previsão do tempo. Como que eu digo para uma região extremamente castigada por efeitos climáticos que nós temos um novo alerta? Um alerta de ciclone, de tempestades, por exemplo. Eu tenho que entender o que, para quem e a forma que eu farei isso. Então, respondendo essas 3 perguntas, já me dá um norte. E eu, Patrícia, gosto muito de pensar no roteiro. Que sejam com palavras-chave, que seja o meu gancho, mas pensar dessa forma. E não só considerar aquilo que eu gosto, mas para quem eu estou vendendo. Né? Pensando em corretores de imóveis, nem sempre o nosso cliente, eu e o cliente, nós temos o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida, o mesmo poder aquisitivo, correto? Então, de repente, ele não consome o conteúdo que eu estou consumindo. E nós temos a mania de querer falar do jeito que nós gostamos de ouvir. E eu não tenho clareza de para quem eu estou fazendo isso. É claro que aqui a gente precisa pensar no ser verdadeiro, no ser genuíno. Mas quem o teu cliente vai encontrar no dia a dia? É essa pessoa que tem que ir para a rede social. A exceção
se eu não estou gostando dessa pessoa do dia a dia. Do offline, eu não estou gostando do meu vício de linguagem, eu não estou gostando da palavra que está me faltando, eu estou percebendo que no offline, lá na mesa de negociação, está faltando. Ah, bom, então nós podemos melhorar no offline e no online também. Não consigo ver duas personas. Te ajudei? Sim, obrigada. Imagina. E, Oscar, para ti, como é que, queria que tu me contasse um pouco aqui para mim e para o pessoal, como é que tu enxerga essa transição, né, dos últimos anos, porque a gente passou da TV, né, da TV aberta para a TV fechada, e essa migração para a internet. Como que tu passou por isso, porque tu passou por essa mudança, né? Bom, Patrícia, eu poderia agradecer também pela pergunta, mas eu prefiro parabenizar, tá? Pela atitude. O que eu digo? A internet veio para ficar. Isso é fato, tá? Não tem como brigar com a internet, está estabelecida, gente. A questão toda é a seguinte: nós todos temos hoje um instrumento poderoso nas mãos, que é um canal de televisão, entre aspas, né? Você abre a câmera do seu celular, grava e vai para a internet. Você é o Silvio Santos da sua própria vida, né? A questão toda é entender o tipo de linguagem, como a Aline está falando aqui. Perfilar. Não adianta querer vender para quem não tem condições de consumir, tá? Então você precisa perfilar. Não é ser preconceituoso, mas você precisa perfilar. Você não pode oferecer uma casa de 2 milhões para uma pessoa que não tem condições de comprar um pão, tá? Mas para essa pessoa que não tem condições de comprar um pão, você pode oferecer conhecimento. Ou oferecer até um trabalho, para que ela venha se desenvolver. Então a questão toda que eu vejo é justamente uma democratização de poder de comunicação. Por quê? Porque a pessoa que é um corretor, que tem uma casa, um imóvel de 2, de 3, de 10 milhões, ele pode usar um celular para promover esse imóvel. E a senhorinha que vai fazer a limpeza na casa, que tem um celular com a câmera rachada, ela também pode usar, inclusive falar: gente, ó, minha imagem está ruim porque meu celular está com a câmera rachada, mas eu sou a dona fulana de tal e a minha diária aqui custa R$150, entendeu? E pode ser uma pessoa simpaticíssima. O senhorzinho que vende churrasquinho na rua, não tem problema, ele democratizou. Então nós temos ali local de fala para todos. A arte no Brasil, infelizmente, ela é para elite, tá? Não é qualquer um que tem R$150 para pagar o ingresso de um teatro. E mesmo que tiver, se você vai levar a esposa e 2 filhos, são R$600 só em entrada, fora a pipoca, tá? Fora o Uber, estacionamento do shopping, enfim. A gente vai gastar R$1.000 numa saída dessa. Não é qualquer um. Tem gente que trabalha o mês todo por R$1.500. E eu falo com muita dor sobre isso, porque eu acho que a arte deveria ser para todos e não para poucos. Então o que nós temos para todos, e que eu sou grato, é justamente isso. É a gente poder estar aqui conversando, porque para mim nada vai substituir, aí eu tô velho, tá? Mas nada vai substituir o presencial. Inclusive, quando entrou pandemia, eu fui um dos poucos no Brasil que não migrou para o online, no meu curso de atores. Eu falei: não quero. Eu ainda brigava, eu dizia: não, isso é coisa de picareta. Eu quero ver o meu aluno na minha frente, ver se ele está respirando, para ver se o coração está disparado, uma cena de agressão, de ofensa, enfim, né? Eu não quero online, não. Não quero que ninguém me pague para ficar aplaudindo na frente da câmera, eu não quero. Aí eu parei de fazer os cursos, depois voltou. Então o que acontece? Para mim, nada vai substituir o presencial, porque eu gosto de pessoas. Agora nós temos essa mágica tecnológica que nós temos aqui. Várias pessoas interessadas no presencial, tem essa troca, e tem a troca com o pessoal que está assistindo de casa também, que é generoso, que pode mandar as perguntas, que pode esclarecer muitas dúvidas, mas que está vendo através de uma distância. O que eles não estão sentindo, por mais que nós falemos aqui de maneira mais contundente, mais clara, que a comunicação ela pode ser objetiva, sem ser agressiva, é a energia do ambiente que a pessoa não vai perceber. Realmente, não tem como perceber. Não tem como a pessoa vir aqui e me dar um abraço agora, né? A gente pode fazer isso aqui. Então essa é a diferença. Então o que eu vejo, só para deixar bem concluso aqui a resposta, é isso. É uma democratização no ambiente de fala, no lugar de fala. Você pode falar de onde você estiver, independentemente da sua situação financeira, a senhora que faz a limpeza, o senhor que corta a grama, que limpa a piscina, a pessoa que não sabe ler nem escrever, pode contar uma história de vida belíssima que vai comover várias pessoas, e outro que tem 5 diplomas, de repente fala e ninguém aguenta ouvir nem 5 minutos. Entendeu? Então vai muito
de algo que eu digo que não dá para ensinar para as pessoas, que é carisma. Carisma ou você tem, ou você não tem, porque ele fica muito forçado. Não sei se eu respondi essa pergunta, porque eu vou me perdendo, tá? Vou falando e vou falando sobre isso ao mesmo tempo. Mais alguma pergunta? Então a gente vai encerrando a noite, depois aqui a gente fica ainda para um bate-papo aqui informal. Agradecer o pessoal que está aí na live também, agradecer os presentes aqui. E eu vou deixar agora encerrar o evento com a Aline dando uma pequena informação de como funciona o curso dela, da mesma forma o Oscar. A Aline, então, provavelmente no Vale do Taquari, ou quem sabe pode até trazer para cá o curso, a modalidade que ela ministra, né? E o Oscar, eu sei que ele já tem previsão, então, para fazer esse curso no Festival de Gramado, que provavelmente é em agosto, né? Como sempre, né, Oscar? Então, eles vão dar uma rápida explicação aí, e depois vocês, pelas redes sociais, podem procurar, ou mesmo depois aqui, encerrando esse nosso Talks de hoje. Josi, te agradecer a nossa plateia, mais uma vez parabenizar por esta organização e dizer que lá no Vale do Taquari nós estamos morrendo de saudades de você e convidar também esse público para conhecer a nossa estrutura lá do Grupo Independente, que completará 75 anos agora em abril, e que em março nós retomamos o nosso projeto Talks and Drinks lá nas cidades do Vale do Taquari, que aqui os teus contatos também possam nos visitar. Nós temos uma rede hoteleira forte, a Cris Garcia que está aqui, né? Eu acho que é o exemplo disso tudo. Nós temos uma gastronomia riquíssima também por lá, nós temos o Cristo, nós temos muitas coisas boas e bonitas para que vocês possam visitar o Vale do Taquari e conhecer os projetos que a Josi lidera também conosco lá em Lajeado. Quanto aos meus cursos, então nós atuamos com turmas abertas em Lajeado, Encantado, em cidades do Vale do Taquari e esporadicamente em outras cidades que recebam as turmas abertas, que são turmas com profissionais das mais diversas áreas. E nós temos o Incompany, que é onde mais nós andamos nas mais diversas cidades, que é um grupo de pessoas dentro da mesma corporação, dentro da mesma empresa, com o mesmo objetivo, e nós alinhamos a comunicação. Então esse sim transita aí pelas cidades do Rio Grande do Sul, e aí nós levamos a Comunica para qualquer canto do estado, e hoje atuando também em estados vizinhos nesse formato. E as turmas abertas recomeçam agora, final de fevereiro em Lajeado. E na próxima semana, inclusive, em Lajeado tem uma turma que fala sobre comunicação justo para vídeos, que também acontece lá na próxima quarta-feira já. Então sempre tem uma agenda bem intensa lá nas cidades, tudo na nossa rede social. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Bom, obrigado também, Josi, pelo convite. Obrigado, foi um prazer conhecer você, Aline. Obrigado aos presentes e obrigado também ao pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, através da poderosa internet. A metodologia que eu desenvolvi, esse ano vamos completar 10 anos já de Tapete Vermelho em Gramado, uma parceria que eu tenho bem grande com vários patrocinadores e parceiros de anos. E o que acontece? É um workshop de comunicação e expressão. Começou sendo comunicação e expressão cênica. Hoje é comunicação e expressão sem traumas e sem crenças. Por que eu falo isso? Porque toda vez que eu falo, que eu me comunico, através de mim fala a minha mãe, fala o meu pai, falam os meus traumas, o amiguinho que riu de mim, alguém que me elogiou, o meu ego. Então a gente não fala sozinho, a gente está sempre acompanhado de uma crença ou de um trauma. Então é onde eu uso técnicas de exercícios imersivos para atores, para a gente confrontar os traumas e trabalharmos ali as crenças limitantes. O objetivo é potencializar a comunicação, seja no ambiente doméstico, familiar, profissional e até mesmo artístico. Então não é só para quem quer ser ator, né? O meu workshop não é para quem quer ser ator somente, ele é sobre desenvolvimento pessoal. Então sempre vai acontecer durante o mês de agosto, na semana do Festival de Cinema de Gramado. É o único workshop nesse âmbito de comunicação que acontece. No primeiro final de semana, esse ano 14, 15 e 16, são 3 dias, onde os alunos fazem aula geralmente na parte da manhã, comigo e com a minha equipe. À tarde eles têm o tempo livre para poder turistar, né, aproveitar as belezas de Gramado. E à noite, quem quer, geralmente todos querem, eles têm o direito de me acompanhar entrando no tapete vermelho do Festival de Cinema. Então fica aqui o convite a todos vocês, o pessoal de casa também. Aline, de repente a gente pode pensar em alguma coisa até para fazer juntos. Com toda certeza. Eu, enquanto você falava, eu já olhava Daniel para que ele fizesse leitura corporal minha. Tapete vermelho. Lá estaremos. E para as pessoas que forem 2026, enfim, ou 2027 forem ao Rio de Janeiro, não deixem de me visitar. Tá? Não vão todos juntos, por favor, porque a casa não é tão grande assim. Mas podem me chamar na rede social, que vai ser um prazer. Obrigado, gente.
Eu que agradeço, em nome, acho que de todos aqui, né? Obrigado, Aline, obrigado, Oscar, por compartilhar com vocês tão gentilmente, né? O conhecimento que vocês levaram anos, né? De estudo e de experimentação. Muito obrigado. Eu vou encerrar agora esse momento e a gente fica aqui aproveitando o espaço do Living Conexões para fazer conexões, e aviso que neste final de semana teremos a tardezinha, tanto na sexta-feira quanto no sábado, a tardezinha do Gaia, feita pelo Demelo e pela D1. E no sábado ainda teremos a cantora da Mônica Haas, que vai fazer uma tardezinha com o MPB. Então, quem vai no Paleta e não vai se passar tanto, que consegue vir depois do Paleta para outro programa, por favor, venha aqui ouvir a Mônica, né? A Aline conhece também o trabalho da Mônica maravilhosamente bem, uma cantora maravilhosa lá da nossa região. E quem não vai no Paleta, por favor, já pode vir até mais cedo.